Ascensão através de habilidades. Episódio 329. O mundo destruído do fantasma. 1. Bradley olhou feio para Tarzan. Com hostilidade e desconfiança, ele agarrou a espada ornamentada em sua cintura. Notável, um assassino que se esgueira para dentro dos meus aposentos sem causar a menor perturbação. Quem contratou alguém tão habilidoso quanto você? Tarzan não respondeu. Ele olhou brevemente para o lado. Oh! Como sempre, o fantasma estava lá. Ele gemeu baixinho enquanto olhava para o príncipe, que tinha a mesma aparência. Bradley, com corpo de humano. E Bradley, morto, com a forma de um fantasma. Havia 2 Bradleys aqui. Matei todos os meus irmãos com as minhas próprias mãos. Um servo dos deuses, não importa. Bradley desembainhou sua espada. Vou cortar seus membros e interrogá-lo mais tarde. Ele atacou, e o golpe de sua espada, como uma tempestade, avançou em direção a Tarzan. O que você acha? Tarzan perguntou enquanto se esquivava. O fantasma murmurou. Sou eu, exatamente eu do passado. Então, eu estava certo. A missão que ele recebeu era derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo destruído de sua memória. Em outras palavras, este lugar já era um mundo destruído do passado. E o sujeito daquelas memórias era ninguém menos que o fantasma. Estrondo. A espada balançou descontroladamente, mirando a garganta e o peito de Tarzan como um lobo. Era semelhante à esgrima marcada pela tempestade que o fantasma lhe mostrara, porém muito mais desajeitada e cheia de brechas. O fantasma estalou a língua. Que bagunça! Ele deveria ter mirado nas pernas, não no peito. E parou depois de apenas 2 golpes. Ele deveria ter atacado 3 vezes seguidas. Você sabe que esse é o seu eu do passado, certo? Sim, mas ainda é frustrante. Ver assim é meio constrangedor. Estrondo. Tarzan curvou a cintura para desviar do golpe da espada. A expressão de Bradley endureceu. Ele firmou os pés e investiu mais força na espada. Ainda assim, não está ruim. Para um humano que não havia descido ao labirinto, sua habilidade era bem alta. Tarzan estendeu a mão. A espada em movimento foi apanhada em sua mão. O que? Não quebre, ok? Isso importa, é só uma lembrança. Importa sim. Se você quebrar, você e aquele cara vão virar inimigos perfeitos. Olhando mais de perto, a espada que Bradley brandia era a mesma que a relíquia Calverte de Tarzan. Seguindo o conselho do fantasma, Tarzan puxou a espada. Eca! Bradley não o soltou. Era um feito que só um guerreiro treinado conseguiria. Mas o custo de sua persistência foi seu corpo ser arremessado para o ar. Bradley engasgou em choque com a força avassaladora de Tarzan. Tarzan torceu a mão, agarrando a espada. Apontou-a para o pescoço de Bradley, que estava caído no chão. Você é forte. Bradley lançou um olhar furioso para Tarzan. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor, mas a respiração de Tarzan não vacilou. Pensar que alguém como você é apenas um assassino. Que destino triste. Se você fosse um súdito do Império, teria se sentido honrado. Bradley fechou os olhos com um suspiro de lamento. Parabéns, você atingiu seu objetivo. Mate-me. Bradley aceitou calmamente sua morte, e Tarzan o encarou em silêncio. Naturalmente, Tarzan não tinha intenção de matar Bradley. A missão era derrotar o Rei Demônio, e Bradley provavelmente era um aliado. Mas as coisas deram errado desde o começo. Ygritte convocou Tarzan para o quarto de Bradley, e Bradley naturalmente presumiu que Tarzan era um assassino. Um mal-entendido precisava ser esclarecido, mas não havia uma maneira clara de fazê-lo. Bradley abriu os olhos ao não sentir mais a espada pressionando sua garganta. O que você está fazendo? Pretende me fazer de refém? Não. Então me mate. Se eu morrer pelas mãos de um guerreiro forte como você, não seria tão ruim. Bradley fechou os olhos novamente. Enquanto Tarzan pensava em uma maneira, o fantasma falou. Faça o que eu digo. O fantasma havia dito a Tarzan como convencer Bradley. Depois de ouvir em silêncio, Tarzan falou. Não tenho intenção de matar você. Tarzan retirou a espada. Eu não sou seu inimigo. É difícil acreditar nas palavras de alguém que invadiu meus aposentos privados. Eu sei, é por isso que pretendo ganhar a sua confiança. Lembrando-se do conselho do fantasma, Tarzan falou suavemente. Vim procurá-lo para derrotar o Rei Demônio, príncipe do Império Calverte. Bradley abriu os olhos ao ouvir as palavras de Tarzan. Você precisa saber, o Rei Demônio nascerá em breve e invadirá o mundo. Como você sabe disso? Os olhos de Bradley se encheram de choque e dúvida. O que Tarzan acabara de dizer era uma informação que não se espalhara pelo mundo, conhecida apenas pela família real. Tarzan continuou falando. Você também deve conhecer o herói, Cariate. Sim. Herói Cariate, um herói que apareceu há muito tempo neste mundo. Ele derrotou o Rei Demônio que havia invadido o mundo e se tornou seu governante. Mas Cariate enlouqueceu durante a batalha contra o Rei Demônio. Ele matou inúmeras pessoas e buscou poder para si. Toda a humanidade se uniu para derrotar Cariate com dificuldade e matar todos aqueles que carregavam sua linhagem. Mesmo agora, falar dele era proibido. Sou descendente de Cariate. As pupilas de Bradley se dilataram com as palavras de Tarzan. Como príncipe do Império,
Você deve saber. A linhagem de Cariate não foi totalmente extinta. Sim, eu sei. Durante o expurgo da linhagem de Cariate, houve quem conseguisse escapar. Era um fato conhecido apenas por alguns poucos no Império. Os detalhes que Taizan mencionou eram coisas que só o verdadeiro herdeiro poderia saber. O olhar de Bradley suavizou-se gradualmente. Todos os descendentes de Cariate têm cabelos e olhos pretos, certo? Taizan passou a mão pelos cabelos. Por causa dessas características inegáveis, sempre fomos perseguidos. Vim até você para restaurar a honra que nossos ancestrais mancharam. É por isso que o procurei, príncipe do Império. Ouvi dizer que você não discrimina nossa linhagem. Peço desculpas por ter entrado furtivamente em seu quarto. Foi a única maneira de conhecê-lo. Está tudo bem. O príncipe murmurou enquanto se levantava. Se você realmente é descendente de Cariate, não haveria outra maneira de entrar aqui. Eu o perdoarei. Bradley sorriu fracamente. Você é ousado. É verdade que já falei muitas vezes sobre sua linhagem, mas vir até aqui só com essa força? E essa força, impressionante. Não havia mais dúvida em seus olhos. Restaram apenas favor e confiança para com Taizan. Funcionou. Cada palavra dita por Taizan vinha do Conselho do Fantasma. Embora falasse com incerteza, Bradley começara a confiar nele de verdade. Afinal, esse cara sou eu. O fantasma falou com indiferença. Sei exatamente o que ele está pensando, o que ele quer ouvir e o que ele deseja. Ganhar a confiança dele nunca foi difícil. A questão mais importante havia sido resolvida. Dali em diante, as coisas não seriam tão difíceis. Bradley estalou a língua enquanto olhava ao redor. Mas isso é problemático. Seu quarto estava completamente destruído. As decorações nas paredes e os tapetes estavam cortados e destruídos pela batalha. Parecia mais uma ruína do que uma câmara. Com tanto barulho, não seria estranho se alguém viesse verificar. De fato, logo alguém bateu à porta. Alteza, está tudo bem? Houve um pouco de comoção. Entre. Com licença. Uma criada entrou quando a porta se abriu. Ela olhou ao redor do quarto em ruínas uma vez, depois olhou para Taizan duas vezes, em choque. Alteza, que diabos? Eu disse que houve um pouco de comoção. Não tem problema. Mas aquele homem. Ela pareceu confusa ao olhar para os cabelos e olhos negros de Taizan. Bradley ajeitou as roupas e falou. Não faça barulho, ele é meu convidado. O quê? Os olhos da empregada se arregalaram. Ela gaguejou enquanto olhava para Taizan. Alteza, quem exatamente é esse? Desde quando você tem permissão para questionar minhas palavras? Bradley sorriu discretamente enquanto falava. A criada se encolheu e tremeu antes de abaixar a cabeça. Me desculpe. Vá embora, e leve-o para um quarto de hóspedes. O quê? Sim. A criada, perturbada, endireitou-se, mas rapidamente curvou-se novamente diante do olhar frio de Bradley. Bradley olhou ao redor de seu quarto e disse. Peço desculpas, preciso me limpar primeiro. Continuaremos nossa conversa depois. Entendido. Então, leve-o, ele é meu convidado. Então se você o tratar mal, eu não vou te perdoar. Como desejar, Alteza. A empregada seguiu as instruções de Bradley e levou Taizan para o corredor. Enquanto caminhava, ela olhava constantemente para Taizan. O medo era evidente em sua expressão. Taizan perguntou a ela. Em que ano estamos? É o ano imperial 876. Eu vejo. Taizan assentiu. A empregada, trêmula, guiou Taizan até um quarto. Se precisar de alguma coisa, é só tocar a campainha a qualquer hora. Com essas palavras, ela saiu rapidamente. Taizan sentou-se na cama e falou. O que você acha? O Grande Império. Já se passaram 876 anos desde que Calverte se estabeleceu aqui. Se não me falha a memória, o Rei Demônio aparece no ano 877. Pelo que vi da paisagem lá fora enquanto passava pelos corredores. Faltam cerca de 3 meses. Faltam 3 meses para a invasão do Rei Demônio. O fantasma murmurou amargamente. Que nojento, sério. O mundo do fantasma havia sido destruído pelo Rei Demônio. Ele não conseguiu impedir a invasão que aconteceu 3 meses depois, e acabou no labirinto. Agora, ele estava ali, encontrando seu eu passado e observando a invasão do Rei Demônio se desenrolar novamente. O Deus do arrependimento. Certamente faz jus ao seu nome. Continuo não gostando dele. Depois de um momento para se recompor, o fantasma começou a falar. A missão é derrotar o Rei Demônio. Provavelmente significa que você deve ajudar meu eu do passado a conseguir isso. O Rei Demônio. Taizan tinha suas próprias perguntas sobre isso. Havia um Rei Demônio no reino demoníaco também. E esse poder não era particularmente grande. Claro, era forte e formidável, mas não conseguia atingir Taizan. Se estivesse naquele nível, Taizan poderia cuidar disso sozinho. Mas o fantasma negou a suposição de Taizan. O Rei Demônio do reino demoníaco e o Rei Demônio aqui são seres diferentes que compartilham o mesmo título. Pense nisso como uma espécie de dispositivo de sistema. Um sistema? Lembra quando você lutou contra o fragmento do lobo destruidor de mundos no 51º andar? Como foi? Foi bem forte. Mesmo sendo apenas um fragmento, possuía poder suficiente para fazer Taizan lutar.
É uma entidade semelhante. Existe para destruir mundos. É difícil comparar exatamente, mas, mesmo com sua força atual, você teria dificuldade em vencer. E eu devo derrotar isso? Até mesmo Taizan, que estava descendo das camadas mais profundas, teria dificuldade em vencer. Isso significava que era praticamente impossível enfrentar tal oponente no mundo exterior. Era difícil para Taizan compreender o surgimento de tal inimigo. O fantasma falou novamente. Eu te disse, é um dispositivo do sistema. Há uma profecia sobre o Rei Demônio. Somente cumprindo essa profecia você poderá reivindicar a vitória. O fantasma começou a recitar a profecia. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.